em Biotecnologia da Reprodução Animal pela Universidade de Liège, na Bélgica, em 1995. É professor associado da Universidade Estadual do Ceará desde 1995 e ministra disciplinas de deontologia veterinária, bioética, liderança e ação social, bem-estar animal, biotécnicas de reprodução animal e morfofisiologia da reprodução. Tem premiações internacionais através da Associação Europeia de Transferência de Embriões, AET, e nacionais, como Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, SBTE, Assembleia Legislativa do Ceará e Câmara Municipal de Fortaleza. É membro da Academia Cearense de Medicina Veterinária, tem como pesquisa principal Fronteira Tecnológica, Desenvolvimento de Ovários Artificiais. É coordenador do Laboratório Internacional Lamofopa, a maior da América Latina em pesquisa de ovários artificiais. Tem produção de mais de 300 artigos científicos, sendo a maioria em periódicos internacionais, e ativa atuação de 35 mestres e 33 doutores como orientador principal. É palestrante em diversos eventos científicos nacionais e internacionais, sendo eles na América do Sul, Europa e Estados Unidos, na área de reprodução animal. É ex-presidente da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, SBT, e ex-diretor de pesquisa da UECE. É ex-coordenador de avaliação da área de medicina veterinária e da área de biotecnologia CNPq Brasília. É pesquisa associada do Smithsonian Conservation Biology Institute em Washington, D.C., nos Estados Unidos. É pesquisador 1A do CNPq e fundador e atual presidente OSC, Grupo Cristão Mãos e Luz. Então, agora, eu passo a palavra para o professor Dr. José Ricardo Figueiredo para começar a sua oficina. Ok, obrigado, Júlia, pela apresentação. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? E eu vou fazer no dia de hoje aqui uma breve síntese desse tema ética e liderança. Estejam bem à vontade para a gente interagir, vamos quebrar o gelo, né? Não existe nenhuma barreira entre nós, fiquem bastante à vontade para a gente fazer um debate no final ou alguma eventual pergunta ao longo da apresentação. É um prazer realmente estar aqui com vocês. Todos estão me ouvindo muito bem, não é isso? Então, agora eu vou iniciar o compartilhamento de tela. Ok, me avise, por gentileza, para saber se vocês estão vendo a minha tela. Tudo bem? Estão vendo minha tela? Sim. Ótimo. Aparecendo ótimo. certinho. Bom, o tema da minha palestra de hoje vai ser em cima da ética, educação integral, porque nós vamos falar um pouquinho de educação integral para fazer esse link entre ética e liderança. Bom, na realidade, é muito importante para vocês entenderem a relação ética e liderança quando a gente começa com o conceito desse termo tão polêmico, que é justamente a ética, né? A ética, na verdade, diferentes filósofos, eles têm visões diferentes do que seja a ética, mas eu, como sou da área tecnológica, eu gosto de umas coisas bem racionais e bem precisas. Então, eu vou dar aqui a minha visão de ética para a gente contextualizar dentro da liderança. Então, esse termo ética, ele vem do grego, que significa local onde se brotam os atos de um indivíduo. Então, quando se repete atos, nós temos os chamados hábitos. Tá? Então, guardem bem isso. O ethos é de onde surgem os atos de um indivíduo, ou seja, a sua conduta, o seu comportamento. Então, o ethos, na verdade, a ética, seria a fundamentação do agir e tem a ver com o nível consciencial do indivíduo. Então, quando a gente fala do ethos, eu estou falando do nível de consciência de um determinado indivíduo. Tá? É muito importante vocês terem isso em mente. E tem uma outra coisa, no Brasil a gente vê falar de imoralidade, moralidade. O Brasil afundou por uma questão ética, né? Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político, né? Então, esses termos estão muito em voga hoje na mídia e nas discussões. E outro termo que é muito parecido com a questão da ética, e alguns autores colocam isso até como sinônimo, não no meu caso específico, é a questão da moral. Então, a moral, ao contrário da ética, ela tem uma origem latina, vem do mores, do latim, que significa dimensão repetitiva
de atos habituais. Então, a moral de um indivíduo é exatamente como ele se comporta, qual é a conduta desse indivíduo. Então, entenda ethos como consciência e moral como atitude, comportamento. Tá? Então, é muito importante vocês terem claramente isso em mente. Bom, qual seria a relação da ética e da moral, basicamente? Nós temos, então, pela definição que eu dei anteriormente, que o ethos de um indivíduo tem a ver com o nível de consciência dele. E o mores tem a ver com conduta, proceder. Então, nessa visão aqui, o ethos, consciência, determinaria o que nós chamamos de mores, que é a conduta, tá certo? Então, eu posso inferir do nível consciencial de uma pessoa pela sua moral, pelo seu proceder, tá? Então, essa relação de ética, ela também tem nos âmbitos profissionais, por exemplo, nós temos os códigos deontológicos e tem mesmo das empresas, né, que são os compliances, por exemplo. Cada empresa, por exemplo, tem o seu código de ética, aquilo que eles consideram que seja efetivamente correto, desejável, para se fazer parte daquele agrupamento, tá, pessoal? Então, para efeito aqui, como nós vamos falar de educação integral daqui a pouco, é muito interessante vocês entenderem isso. O ethos, consciência, vai determinar a conduta. Isso é muito importante. Bom, então, qual que seria a definição de ética para alguns filósofos também? Ética seria justamente o julgamento da moral. Então, como é que a gente poderia definir ética relacionada com a moral? A ética seria o julgamento da conduta humana, suscetível de classificar essa conduta como bem ou mal, certo ou errado. Que isso, muitas vezes, é relativo a uma sociedade e a um tempo. Então, outra informação importante para vocês guardarem. Então, a ética, muitas vezes, é a análise da moral. Quando a gente analisa isso do ponto de vista filosófico, tá? Então, eu estou julgando. Então, nós, quando estamos fazendo uma análise da conduta alheia, nós estamos fazendo uma análise ética, ou seja, a análise da conduta de um determinado indivíduo, tá? Agora, um termo também que não é muito estudado, né? Na verdade, ele tem múltiplas definições, são exatamente o conceito de paradigma. O que é um paradigma, na realidade? A gente fala assim, fulano de tal tem um paradigma, tal. O que é um paradigma? O que é um paradigma científico? O que é um paradigma de uma pessoa? Para facilitar esse entendimento, isso é muito importante quando a gente for abordar a questão da liderança, eu vou fazer um pequeno exercício com vocês aqui, para vocês analisarem um pouquinho, tá? Um exercício que foi feito na Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, né? Então, o que eles fizeram com os estudantes? Eles dividiram uma turma de 30 alunos. Para 15 alunos, eles deram uma figura, eu vou mostrar essa figura já já para vocês. E para os outros 15, deram uma outra figura. E permitiram a esses alunos do curso de administração de olharem, observarem essa figura por 15 segundos. E depois mostraram uma terceira figura, tá? As figuras são essas, por exemplo. Vamos lá. Tá? Então, o primeiro grupo foi mostrado essa figura. O que vocês estão vendo nessa figura? Um tempo de interação com vocês. O que vocês veem nessa figura aqui? Pode participar, não tem problema. Uma jovem. Excelente, né? Uma jovem. Está muito clara essa jovem para vocês? Bom, o que tem em comum nessa foto aqui? Nós temos linhas, né? Pretas com fundo branco, não é isso? Então, tem vários traços aqui. Todo mundo vê a jovem, não vê? Tranquilo? Todo mundo está vendo uma jovem de perfil aqui? Sim. Beleza. Então, esse grupo recebeu essa jovem para eles visualizarem, tá? Agora, o outro grupo viu essa figura. O que vocês estão vendo aqui, pessoal? Uma véia. Uma anciã, né? Uma idosa, uma velha. Tudo bem. Todo mundo viu a anciã, a idosa, uma velha aqui? Tranquilo? Tudo bem?
Bom, pessoal, aí o que aconteceu? Na realidade, foi dado 15 segundos e, de repente, foi mostrado essa imagem. O que vocês estão vendo aqui? Opa, confundiu, hein? O que vocês acham que aconteceu com esse teste aqui? O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Não é teste de inteligência, não precisa ficar preocupado com isso, sem problemas. O que vocês estão vendo aqui? Alguém arrisca? Vamos arriscar. Parece uma jovem de lado. E aí a segunda imagem, ela de frente, é porque quando a gente olhava de lado, não dava para enxergar bem como era. Bom, eu estou diante de vários jovens aqui. Todo mundo está vendo a jovem, não tá? Eu vejo uma senhora e vejo uma jovem também. Consigo ver as duas. Excelente. Porque, na realidade, existem as duas coisas aqui nessa imagem. Nós temos uma jovem olhando de perfil e uma senhora aqui, que vocês podem ver que ela tem um queixo muito grande, uma boca enorme, um nariz gigante, tá certo? E está usando um lenço. Então, nessa imagem aqui, existe tanto a jovem quanto uma anciã. Agora, o que vocês acham que foi o resultado do teste, na realidade? Os alunos que viram uma jovem na foto, que foi mostrada para eles, quando eles olharam essa foto, que tinha as duas coisas, eles só enxergaram a jovem. E o mesmo aconteceu com quem viu a foto da idosa. Qual a moral da história? Qual o fundamento que a gente tem aqui? O que é um paradigma do indivíduo? O que é um paradigma de um indivíduo? O que vocês acham? Já ouviram essa palavra paradigma? A gente usa muito na liderança essa palavra. Existe paradigma científico também. Então, na realidade, pessoal, o paradigma, se a gente for do lado científico, mais profissional, paradigmas são modelos, teorias, percepções, pressupostos, padrão de referência. Resumindo, um paradigma, na verdade, no sentido mais geral, é a maneira como nós vemos, não com os olhos, né? Como nós analisamos o mundo. Não no sentido visual, mas em termos de percepção, compreensão e interpretação. Tá? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas cada um tem a sua verdade. Eu não diria, eu diria que cada um tem o seu ponto de vista. Na verdade, o paradigma é o ponto de vista, é a vista de um ponto, é como eu analiso e interpreto determinada coisa que está sendo apresentada, tá certo? Aquilo que é verdadeiro, a verdade é atemporal, aquilo que é verdadeiro hoje, foi no passado, será no futuro. Então, verdade, para efeito dessa palestra aqui, é aquilo que é real, é aquilo que é imutável, tá? Então, paradigma é um ponto de vista. Você pode fazer uma análise de determinada situação. Quantas vezes nós visualizamos uma pessoa, fizemos um juízo e aquele juízo estava errado? Nós tivemos um erro de avaliação. Por quê? Porque o nosso paradigma estava errado, estava equivocado. Ele não condizia com a realidade. Então, não vamos confundir ponto de vista com verdade. Alguns pontos de vista, ou seja, alguns paradigmas, representam a realidade. Por exemplo, o paradigma daquela época era, por exemplo, que a Terra era o centro do universo. Isso, as pessoas acreditavam ser verdadeiro isso. E a gente sabe que não era. A questão da teoria da geração espontânea, né, que, na verdade, os insetos vinham da carne, né, e uma série de paradigmas aí. Então, não vamos confundir, na verdade, a questão de ponto de vista com verdade. Nem todo ponto de vista representa a verdade, uma realidade. Aqui nós temos uma série de terminologias que vocês precisam entender para bem compreender o que nós vamos abordar aqui nessa palestra. Tudo bem? Então, paradigma, entenda, é o ponto de vista de um indivíduo a respeito de uma determinada coisa. O fato de eu acreditar que uma mulher seja homem não torna essa mulher homem, porque ela é mulher, tá certo? Então, paradigma é uma crença, na realidade, tá? Isso é muito importante. Bom, falamos de ética, falamos de consciência. O que é importante nesse contexto aqui, pessoal? Aqui, vamos, assim, de uma forma ilustrativa, fazer uma escala consciencial, tá?
Então, o que é essa escala de consciência? Aqui eu vou estar mostrando Adolf Hitler, né, e o Gore Langton, foi um serial killer americano. Ele matou 40 mulheres e achava que nenhuma mulher prestava e elas deveriam ser mortas. Então, basicamente, pessoal, qual a importância do paradigma? Porque o paradigma determina a convicção do indivíduo. E a convicção é exatamente, vai determinar a ação de um indivíduo. Tá? Então, isso é muito importante. Então, se você um dia quiser mudar suas atitudes, você tem que mudar o seu paradigma. Você tem que progredir numa escala consciencial. Adolf Hitler, por exemplo, era um indivíduo extremamente inteligente que foi responsável pela morte de milhões de judeus. Porque ele tinha as razões dele, né? Na verdade, o paradigma praticamente justifica para aquela pessoa em particular o seu comportamento. Hitler, por exemplo, acreditava que ele estava absolutamente certo em matar judeus, que os judeus não prestavam, que ele explorava as pessoas. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque os nossos paradigmas determinam as nossas atitudes. Tá? Então, se a gente vê uma escala intermediária, nós vamos ter humanistas como Mahatma Gandhi, Chico Xavier, por exemplo, Albert Einstein, Maria Teresa de Calcutá, por exemplo, que são pessoas que já não têm esse nível de crueldade humana em relação ao seu semelhante. E numa escala, como a gente está num país cristão, né, se fosse um budista que estivesse apresentando essa palestra, talvez ele colocasse Siddhartha Gautama, o Buda, ou um chinês aqui colocaria o Confúcio, né? Os indivíduos que estão mais avançados na escala consciencial são indivíduos dotados de uma grande percepção e de uma grande bondade. Então, o que a gente tem, na verdade, numa escala consciencial? É a evolução do nível de respeito que o indivíduo tem em relação ao seu semelhante, tá? Então, pessoal, se a gente pudesse caracterizar a ética em uma única palavra, a gente diria ética é igual a respeito, tá? O indivíduo ético, ele respeita as pessoas de forma incondicional, independente de raça, de credo, de qualquer coisa possível. E respeito a quê? Tá? Então, respeito à liberdade. Não existe ética sem liberdade. Então, basicamente, um país onde existe uma ditadura, ele nunca vai ser ético, porque a primeira coisa que ele está eliminando é a liberdade do outro. Então, na ética, você tem que ser capaz de respeitar a liberdade do outro e exigir que a sua liberdade seja respeitada também. Então, não existe ética sem respeito, não existe ética sem liberdade, tá? Então, é muito importante vocês guardarem esse conceito. Então, obviamente, a gente pode dizer que o ethos de um indivíduo, ele evolui, à medida que o indivíduo evolui, o ethos vai evoluindo, e a medida, a métrica da evolução desse ethos é a capacidade do indivíduo de respeitar a liberdade do outro e exigir que a sua liberdade seja também respeitada. Isso é muito importante. Então, a gente pode dizer, cada um tem o seu ethos, que determina o seu comportamento. Mas nós temos o que nós chamamos de referencial ético, que seria a ética universal. O que é a ética universal? Que nenhum de nós ainda atingiu. É você ser todo bondade, todo amor incondicional, todo respeito pelo semelhante, tá certo? Então, muitas vezes a gente tem os guias, os orientadores, né, que são referenciais para cada um de nós, tá, pessoal? Então, outra palavrinha para vocês guardarem, ética igual a liberdade, que é igual a respeito, tá? Então, basicamente, né, num país cristão, a gente tem, assim, acredita, né, que Jesus é um grande pensador, um grande filósofo, então a gente tem o que nós chamamos de consciência crística. Essa consciência crística, ela é caracterizada pelo que nós chamamos de amor incondicional. Mas eu gosto de estudar filosofia e religião comparada. Se você pegar, por exemplo, o Tao Te Ching, de Lao Tse, né, o Bhagavad Gita, né, os livros sagrados do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, basicamente nós vamos ter, são vários caminhos para chegar ao mesmo lugar. Nós temos essa regra áurea aqui, que seria fazer aos outros o que você gostaria que fizesse a você mesmo, tá? Então, esse é o ponto básico, e vocês vão ver que, por isso que várias religiões levam ao bem, porque, basicamente, esse princípio é comum a várias correntes filosóficas e religiosas, tá? Então, basicamente,
essa questão dessa regra áurea do amor incondicional é que leva os indivíduos à solidariedade. E eu afirmo para vocês, não existe liderança sem solidariedade. Tá? Então, esse é um ponto principal. Por isso que eu vou fazer a ligação já desse tema. Então, basicamente, pessoal, a base da ética é o respeito. Então, o respeito leva a compaixão ao outro ser humano, essa compaixão leva à empatia, e a empatia leva à prática do amor pleno, tá? Então, isso aqui é muito, muito importante vocês entenderem. Então, esse amor pleno é que nós chamamos de ética universal. Existem várias éticas com letra maiúscula, mas a ética com letra maiúscula seria a ética universal. Seria o topo que você deve atingir do ponto de vista ético, ok? Então, basicamente, a liderança que nós vamos falar, ela corresponde a essa ética universal, tá? Que é exatamente as ferramentas para você progredir do ponto de vista consciencial, para ser um indivíduo melhor, e sendo um indivíduo melhor, você poder influenciar positivamente outras pessoas. Vamos ver uma diferença gritante entre o líder e o gerente, ou o líder e o chefe. Então, existem muitas misturas em relação a esses conceitos, tá? Ok? Bom, a base que eu vou dar para vocês, pessoal, está no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Steve Covey, que é uma bíblia da liderança, vamos dizer assim, um livro máximo, um livro de cabeceira de todo grande líder, tá? E o Covey, ele vai fazer uma diferença entre o que nós chamamos de ética da personalidade e a ética do caráter. Alguém tem alguma ideia de que significa a palavra personalidade? O que significa persona do latim? Alguém tem alguma ideia? Todo mundo está me ouvindo ainda? Direitinho? Que eu não estou vendo vocês. Vocês estão aí? Tudo bem? Sim, tudo certo. O que significa personalidade? Persona, do latim. Vocês têm alguma ideia? Já pensaram nisso? Para vocês, qual é a ética da liderança? A ética da personalidade ou a ética do caráter? Vou matar a charada para vocês, pessoal. Vamos lá. Persona do latim significa máscara, tá? Vem de personagem. Então, você tem no teatro aquelas pessoas que só trocavam a máscara para representar os personagens. Então, muitas vezes, alguns cursos de coaching, coaching muito interessante, dependendo do coach, tá? Eles, na verdade, treinam as pessoas para serem aquilo que elas não são. Ou seja, elas tentam representar um papel que, na essência, elas não são nada daquilo. Então, cedo ou tarde, a máscara cai e vai aparecer o que elas realmente são. Tá certo? Então, não adianta você ficar treinando pessoas para dar respostas precisas em entrevistas. Já participei de entrevistar vários candidatos e tudo mais. Eles acabam caindo na armadilha, porque a gente faz perguntas diferenciadas e as pessoas acabam, quem está mentindo, acaba se enrolando um pouco nesse aspecto. Então, na realidade, você não pode tentar ser aquilo que você não é, tá? Então, a ética da liderança, ela está ligada com a ética do caráter. Caráter tem a ver com o nível de consciência, com a essência do indivíduo. Então, a liderança, ela visa trabalhar o indivíduo por dentro, o ethos do indivíduo, para que ele possa se modificar por fora, de forma sustentável, ou seja, uma árvore que sobrevive na natureza, ela tem uma raiz profunda. Então, quem tem uma raiz profunda em si mesmo pode realmente alçar grandes alturas, tá certo, pessoal? Então, nós vamos trabalhar esses dois tipos aqui. Só tem que a ética da liderança é a ética do caráter, não uma ética de fachada, na realidade, tá certo? Então, a ética da liderança, ela é baseada no caráter e tem como alvo, como propósito, a ética universal, tá? Que é aquela ética que eu falei do amor incondicional, do respeito a tudo, na verdade. Então, vamos detalhar um pouquinho, pessoal, essa questão do caráter e vamos introduzir alguns conceitos que o Covey utiliza, fantástico, né? Em relação
a essa questão da ética do caráter, tá? Bom, uma coisa importante que o Covey coloca, isso depende da terminologia, né? Mas vou usar a terminologia de Steve Covey aqui, que ele chama a palavra chamada princípio, tá? Princípios da eficácia humana, tá? Princípio, na visão de Covey, é aquilo que é a verdade, é aquilo que está nas leis, tá certo? Então, o que acontece? O que Covey define princípio? São as leis naturais para o relacionamento humano, que são tão reais e imutáveis e indiscutíveis como a lei da gravidade no plano físico. São as leis naturais que não podem ser rompidas. Lembra, pessoal, que, na verdade, do ponto de vista científico, quando você descobre uma lei, como a lei da gravidade, se eu pegar uma caneta como essa e soltar infinitas vezes, essa caneta vai cair. Por quê? Porque o Isaac Newton descobriu essa lei da gravidade, a força de atração da Terra. Então, uma lei é uma coisa que acontece com 0% de erro, basicamente. Tá? Então, quando você descobre uma lei, você descobriu a essência de funcionamento de uma determinada coisa. Então, quando a gente fala de leis naturais, são leis que acontecem com uma repetibilidade infinita. Tá certo? Então, isso é muito importante. Então, leis naturais, para nosso efeito, é igual a princípios, e princípios é igual a verdade. Tá? Então, por isso que eu falei que verdade não é necessariamente o ponto de vista. Não é necessariamente ponto de vista. Tá ok? Então, a ética do caráter, né, que é a ética da liderança, ela ensina que existem princípios básicos, ou seja, verdades, para uma vida proveitosa e que as pessoas só experimentam verdadeiro sucesso e felicidade duradoura, sustentável, não é nenhum Big Brother que é aquele negócio de relâmpago, né? Aquelas pessoas vazias ali. Assim, a gente está falando de sucesso e felicidade duradoura, ou seja, sustentável, né? Então, quando o indivíduo aprende a integrar esses princípios ao seu caráter. Então, quando você aprende as leis naturais e internaliza essas leis naturais, o céu é o limite para você. Você vai muito além, tá certo? Então, essa é a questão. Já que o céu é infinito, não tem limite para a evolução do ser humano nesse sentido, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a ética do caráter, ela é baseada em leis naturais. Leis naturais igual à verdade. E uma vez internalizando essas leis, que é o objetivo da liderança, você vai alcançar um sucesso e felicidade duradoura. Ok? Bom, o que é o caráter do indivíduo? O que é essa ética do caráter? Bom, o indivíduo, para ser um líder, ele tem que ter no seu caráter a questão da imparcialidade, tá? Não existe justiça sem imparcialidade. Se você favorece de forma desproporcional a um determinado lado, você está sendo parcial. Então, não existe ética com parcialidade, tá? Então, na verdade, a ética do caráter, a ética do líder é você ser imparcial, acreditar no seu potencial de evolução. Não existe evolução sem mudança. Nós precisamos, a menos que você tenha alcançado lá, né, digamos assim, o nirvana, né, que eu gosto da filosofia indiana, né, ou a consciência crística, você não tem mais para onde evoluir. Mas não é o nosso caso. Então, a nossa consciência sempre pode evoluir. Você sempre pode se transformar, tá? Eu acredito plenamente nisso, tá? Outro ponto interessante, né, da ética do caráter, o líder tem que ser íntegro. Então, o que é uma pessoa íntegra? É aquela que tem coerência entre o pensar, o falar e o agir. Tá certo? Você fala e você age de acordo com a forma como você fala, tá? Outra coisa é a honestidade, né? A capacidade do indivíduo de falar a verdade. Outra coisa é a dignidade, né? É você realmente ser uma pessoa digna, né? Lutar pela sua própria liberdade, não deixar ser dominado por outras pessoas. Outro ponto importante, né, na questão da ética do caráter, que é a base da liderança, é o potencial de servir. Né? Vocês podem ver esses livros de liderança, o líder servidor, o líder que contribui, né, para o avanço da sua própria equipe. E outra coisa importante na ética do caráter é a qualidade, a excelência. Você sempre tentar ser uma versão
melhor de você mesmo. As pessoas falam, você está envelhecendo, eu tenho quase 56 anos, né? Eu não me considero envelhecer, na verdade, estou ganhando idade. Mas, na verdade, parafraseando Mário Sérgio Cortella, ele diz, não estou envelhecendo, porque, na verdade, eu sou uma versão mais atualizada de mim mesmo, né? Então, você é muito melhor, você tem muito mais conhecimento hoje do que tinha no passado. Então, se você é sempre uma versão atualizada de si mesmo, sempre uma melhor versão de si mesmo. Isso é muito importante, né? Principalmente vocês que são jovens, plenos de potencial aí, se vocês usarem as ferramentas corretas, não tem nem perigo de vocês não darem certo, não tem nem perigo de vocês não alcançarem os objetivos que vocês estão querendo. E eu não sou coach, não, pessoal. Não ganho dinheiro com coach, não estou nesse aspecto, mas acredito no potencial humano, daquelas pessoas que fazem as escolhas corretas, que usam as ferramentas corretas que estão disponíveis para o progresso dos seres humanos, tá? Então, entenda essas características aqui, que, na realidade, essa ética, esses fatores aqui são valores, né? A honestidade é um valor, a capacidade de trabalho é um valor, tá? O senso de justiça é um valor. E aí, a gente entra, né? O que é um valor, tá? O que é um valor? Valor, basicamente, do ponto de vista ético, né? Do ponto de vista da liderança, é tudo aquilo que nós atribuímos uma determinada importância. Você pode ter um anel que você recebeu da sua avó, aquilo ali para você ter um valor sentimental. Então, porque você atrelou aquilo ali uma determinada importância, tá? Um traficante de droga, ele tem os seus valores. Ele mataria uma pessoa por causa de um celular. Mas nem todos os valores são éticos, tá? Então, para você ser uma pessoa correta do ponto de vista ético, você tem que ter os valores corretos. E o que é um valor correto? São valores baseados em princípios. E o que são princípios? Princípios são verdades, tá? Então, isso é uma coisa também que eu vejo que alguns filósofos de quinta categoria, eles confundem as pessoas. A pessoa pega um livro de filosofia, odeia aquilo ali, porque sai mais confuso do que já entrou. E, na verdade, a gente sabe que a ética correta, ela conduz o indivíduo ao bem, conduz o indivíduo ao equilíbrio. Outro ponto importante, eu já vi várias definições, o bem ou o mal é relativo. Isso o que é o bem ou o mal? Porque o bem ou o mal é relativo. Vou dizer, por exemplo, que um homem que estupra uma mulher, vou dizer, não, peraí, bem ou mal é relativo. Não, não é relativo. Então, o que a gente poderia colocar especificamente? O que é o bem? É tudo, bem do ponto de vista ético, é tudo aquilo que traz uma harmonia, tanto para a pessoa que pratica, quanto para a pessoa que recebe. Estupro nunca vai ser o bem, tá certo? E o mal é o contrário, é tudo aquilo que prejudica, na verdade, seja o indivíduo ou a sociedade. Usar drogas é um mal, porque isso danifica a sua saúde. Isso vai levar a um determinado sofrimento, tá? Então, vamos entender aqui, bem é tudo aquilo que traz harmonia, tanto social quanto pessoal para o indivíduo, tá? E a mesma coisa do certo ou errado. O que é certo ou errado? O certo ou errado é relativo. Bom, relativo para você, que está fazendo um julgamento, que ainda não está evoluído. Então, o certo é tudo aquilo que traz um bem. O errado é tudo aquilo que pode resultar em um mal, tá? Se a gente for facilitar essa divisão aqui especificamente. E virtude e vício? Na realidade, qual a diferença entre vício e virtude? Todos os dois são hábitos, né? Quando você faz uma coisa de forma repetitiva, ela se transforma em um hábito. Então, virtude seria o hábito do bem. E o que é o bem? É aquilo que traz harmonia para você e para a sociedade. E o vício é o hábito do mal. Fumar é um vício, porque ele traz dano para o seu próprio corpo. Pode levar dano para o seu próprio corpo e dos fumantes pacíficos que estão à sua volta ali. Então, vamos ter bem claros esses conceitos, porque muitas vezes as pessoas dão palestras para agradar todo mundo e não conseguem. Então, aqui eu estou seguindo uma linha para conduzir a vocês no conceito de liderança mais aprofundado, tá bom? Tranquilo até aqui? Tudo bem até aqui? Sim, então, tudo certo. Tudo bem? Sim. Ótimo. Sim. Ótimo. Então, Sim, outro tudo ponto certo. que a gente vai falar, pessoal, verdade, para efeito dessa palestra, tá? Para efeito da ótica de Covey, é igual à realidade, tá? Então, o que é essa verdade, tá certo?
Verdade, do ponto de vista espiritual mais avançado, né? Então, eu não estou falando de religião aqui. Eu, como sou presidente de uma instituição ecumênica, eu não me posiciono do ponto de vista religioso, tá? Eu tenho religiosidade, mas não necessariamente preciso ter religião, tá? É bem diferente. Então, de um ponto de vista mais avançado, a verdade seria que existe um único Deus que estabeleceu leis imutáveis. Essa palavra Deus, né? Como a religião fez muita besteira, foi causa de morte de muitas pessoas, com justa razão, têm uma certa aversão a algum aspecto religioso. Não no meu caso, não tenho aversão, mas eu entendo quem tem uma certa aversão, e muitas religiões deturpam essa palavra Deus, né? Às vezes comercializa, mercantiliza essa questão do Deus. Mas vamos entender aqui o Deus, na verdade, como sendo o conjunto de leis naturais. Vamos entender assim, tá? Quando eu falar de Deus aqui, eu vou estar falando do Logos na visão estoica. O estoicismo, não sei se vocês conhecem, 300 anos de Cristo, foi uma filosofia que não tem nada a ver com a religião, que prega exatamente que o universo é governado por uma lei, por leis, que ele chama de Logos, e que a gente pode fazer uma analogia com Deus, tá? Para quem não gosta de religião, pode ficar com o estoicismo, com o Logos estoico. Se você vai chamar de Deus, de Brahma, de Logos, não importa, tá? Mas o importante é que existe essas leis imutáveis, tá? Que asseguram a harmonia do universo, e sendo a maior delas a lei do amor. Como eu falei, o topo da ética é o amor incondicional, tá? E como eu falei, na verdade, na filosofia estoica, Logos, nós eles não falam abertamente, mas se a gente faz uma analogia de funcionamento de leis naturais com Logos, Deus seria o Logos, vamos dizer assim. A gente pode inferir, vamos dizer assim, que o Deus seria o Logos, tá? Então, isso é importante. Então, o que é a verdade? É tudo aquilo que é real, tá? O que é real? É aquilo que está em harmonia com as leis universais, tá? E lei não muda. Uma lei real, como a lei da gravidade, sempre vai existir gravidade, sempre existiu. A partir do momento que a Terra foi formada, que ela gira em torno do Sol, vai existir esse processo gravitacional, tá? Nessas condições, obviamente, tá? Então, entendam, verdade igual a realidade. E a liderança? Onde entra a liderança nesse sentido, pessoal? A liderança, na verdade, é que o paradigma do líder ele é baseado em princípio. Então, quando você está com a verdade, você está com tudo. Uma vez que você entende um mecanismo de funcionamento de uma coisa, você vai se tornar uma pessoa extremamente poderosa. Então, a liderança, é importante, é um paradigma, ou seja, uma crença, um pressuposto baseado em princípios. E princípios são verdades que estão escritas nas leis. Guarde bem isso. Estou falando com a máxima convicção possível, que é exatamente isso que eu acredito. Então, basicamente, princípio igual a verdade, verdade igual às leis naturais, tá? Bom, então é muito importante vocês entenderem que a liderança, ela trabalha a ética do caráter, trabalha o interior do indivíduo, o nível consciencial, porque é da consciência que parte as atitudes, que parte a conduta, tá certo? Então, o indivíduo de um ethos elevado, ele vai ter uma moral elevada. Quando a gente fala da moral cristã, ela vem do ethos consciência crística. Quando a gente fala da moral budista, ela vem do ethos consciência de Siddhartha Gautama, e por aí vai, tá? Então, esses grandes líderes, na verdade, eles tiveram condutas que foram, digamos, transcritas e seguidas por pessoas que os admiravam, por adeptos dessas pessoas. Então, nós temos essas diferentes vertentes religiosas, filosóficas, exatamente por conta desses indivíduos que tinham um nível consciencial mais elevado, tá? Então, o que tem a ver, na realidade, vamos dizer assim, ética universal com o que nós chamamos de educação integral? Quando eu dou aula para graduação, mestrado, residência, doutorado, a gente pergunta o que é educação integral. As pessoas pensam que educação integral é estudar de manhã, tarde e noite, na verdade. Mas não é essa educação tempo integral. É uma educação integral. Então, como que essa educação integral se insere
dentro do contexto evolutivo do indivíduo. A educação integral, pessoal, ela permite, na realidade, o desenvolvimento consciencial do indivíduo, ou seja, vai permitindo o aprimoramento do ethos desse indivíduo, em 3 aspectos: o aspecto intelectual, o aspecto emocional e o aspecto social. O intelectual, infelizmente, o que eu estava falando na palestra, no Brasil é um grande problema, porque o ensino é muito conteudista. Vocês, estudantes, sofrem com isso, porque é uma decoreba, uma memorização. Estudou para uma coisa numa prova, 2, 3 dias depois já esqueceu. Por quê? Você decorou. Você não transformou a informação em conhecimento. Você não foi capaz de internalizar aquela informação e transformar essa informação em conhecimento. Tá? Então, a dimensão intelectual da educação integral, ela permite ao indivíduo, né, desenvolver a sua capacidade cognitiva, ou seja, a sua capacidade de associação de ideias. Se você quiser fixar uma determinada informação e transformá-la em conhecimento, você tem que colocar isso dentro de um contexto. Então, um professor que não contextualiza o assunto que ele está ministrando, ele não está sendo um bom professor. Tá? Então, isso é muito importante, você ser um profissional que vai resolver problemas. É disso que o mercado de trabalho precisa. Profissionais que saibam lidar com problemas, que saibam utilizar o conhecimento que eles aprenderam nas instituições. E não só ficar estudando para a prova, decorando, memorizando. Entendeu? Então, a capacidade intelectual é exatamente essa capacidade cognitiva de associação de ideias, né? Com um propósito que a gente vai falar depois, de você servir melhor na sociedade onde você está inserido. Então, vamos pegar alguns aspectos aí, desse aspecto, vamos dizer assim, do desenvolvimento consciencial do ponto de vista intelectual. Vamos pegar alguns pensadores importantes a respeito desse tema. Por exemplo, o Confúcio. O que o Confúcio colocou claramente? O grande sábio chinês, olha a potência que é a China hoje, né? Então, a China tem como base, né, esse filósofo, que é o Confúcio. Confúcio disse: a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. Se vocês quiserem guardar uma informação, pessoal, é colocá-la em prática. Tudo que vocês aprenderem, eu vou tentar praticar. Onde que eu posso inserir isso? Não tem nem perigo de vocês não realmente transformarem essa informação em conhecimento. Então, isso é muito importante. Aqui vem um aspecto que eu falei da contextualização, da aplicação. Tá? De mostrar realmente a importância daquilo que está sendo aprendido. Então, vamos pegar uma grande mulher, né, que foi realmente uma das criadoras da corrente teosófica, que foi Helena Blavatsky, né, a russa. Ela diz o seguinte: sim, a ignorância é como uma vasilha fechada e sem ar. A alma é um pássaro dentro dela. Não canta, nem pode mexer sequer uma pena. Esse pássaro, o cantor, está mudo, jaz inerte e morre de esgotamento. Então, pessoal, o ser humano ele precisa ter um desejo enorme de aprender, de buscar o conhecimento. O filósofo, na verdade, é um buscador da sabedoria. E a sabedoria é exatamente o mecanismo de funcionamento do universo. Aí nós temos um mecanismo de funcionamento das leis físicas e das leis morais. Tá? Então, na verdade, vamos dizer assim, a ignorância é fonte de sofrimento e fonte de atraso do ser humano. Tá? Então, realmente vocês, jovens, assim, jovens e os também mais idosos, precisam ter sede de saber. Tá? Porque eu sempre digo para meus alunos, na verdade, que é o seguinte: só o conhecimento aliado à experiência traz segurança. Você vai ser uma pessoa insegura se você não tiver ou conhecimento, ou não tiver experiência, ou os dois, na verdade. Então, você só vai poder dar uma apresentação com segurança se você realmente tiver conhecimento, se você tiver experiência naquilo que você está falando. Tá? Então, sejam buscadores de conhecimento. E um grande filósofo francês, Voltaire, né? Não naquela ideia de Deus religioso, né? Mas ele colocou: a falsa ciência gera ateus, enquanto a verdadeira ciência leva os homens a se curvar diante da divindade, né? Entendendo, na verdade, ciência, como significa ciência do latim, significa conhecimento. Então, a ciência, na verdade, é toda a forma
de geração, de produção de conhecimento. E vocês estão no programa de pós-graduação que visa esse propósito. Então, é muito importante, pessoal, o aspecto intelectual. Mas, na realidade, infelizmente, eu já vi aluno desabando, né? Aluno com grande conhecimento intelectual, mas realmente não dando certo em entrevista, não dando certo na vida, porque não trabalhou o aspecto emocional, né? E Daniel Goleman, ele disse, vários estudos feitos, na verdade, pessoal, 80% do sucesso do indivíduo, do ponto de vista profissional, é inteligência emocional. E, infelizmente, as instituições de ensino superior, elas não trabalham esse lado do aluno. Muitas vezes porque os professores também não trabalharam isso em si próprio. Tá certo, pessoal? Então, não adianta nada você chegar a ter um cabedal muito grande de conhecimento e você não ter equilíbrio. Ou você chegar numa empresa, primeiro dia, perder a paciência com o chefe e ser demitido. Tá certo? Então, inteligência emocional é importante. Eles fizeram um estudo lá em Oxford, se eu não me engano, né? Na realidade, eles pesquisaram aquelas pessoas que tiravam as melhores notas. 10 anos depois, o que aconteceu? Muitas vezes aquela pessoa que não tirava notas tão altas, mas eram mais criativos, são as pessoas que tiveram melhor inserção no mercado de trabalho e se tornaram pessoas melhores. Não necessariamente aquela pessoa que se adequou ao sistema e se tornou um memorizador de informação que vai ser o melhor. Não estou dizendo que a intelectualidade não é importante, mas não negligencie o aspecto emocional. Porque se você, numa entrevista, não tem equilíbrio emocional para passar todo o potencial, infelizmente, você vai ser avaliado naquele momento específico. Então, se eu posso dar um conselho, trabalhe esse lado, trabalhe a inteligência emocional, porque ela é muito importante. E um detalhe, a inteligência emocional, todos podem aprender, todos. Então, isso é uma excelente notícia, tá certo? Então, vamos ver alguns aspectos importantes ligados a esse aspecto emocional. Vamos pegar, na verdade, Platão. Platão diz, a autoconquista é a maior de todas as vitórias. Platão foi discípulo de Sócrates, né, na Grécia Antiga. O que é a autoconquista, pessoal? É muitas vezes você ter o domínio de si mesmo. Uma pessoa que... Isso a gente aprende na liderança, logicamente não vou colocar isso para vocês aqui hoje, porque é um curso de 40 horas, então não vou poder falar 40 horas em uma hora, na realidade, né? Então, mas entendam isso. Autoconquista significa um indivíduo que tem autodomínio, que ele não se deixa dominar pelo medo, na realidade, e nem pela raiva. Então, é exatamente esse aspecto que as pessoas precisam trabalhar isso, né? O medo é importante. A pessoa, o herói, a pessoa corajosa, ele não tem medo, mas ele domina o medo. Ter medo é importante, porque o medo é uma defesa do corpo. Se você não tiver medo, você sobe numa montanha, você vai cair, vai para o mar, morre afogado, se você não respeitar determinados limites. Mas o herói, né, a pessoa de coragem, ela domina o medo, mas respeita o medo. Tá? Isso é uma coisa importante. Tá? E Sêneca, né, grande filósofo estoico, ele coloca, a adversidade faz do homem um sábio. Então, o sábio é aquele que aprende com a adversidade, porque nós crescemos quando enfrentamos problemas. Então, você realmente nunca sai do mesmo tamanho que você entrou quando você superou um problema. Então, a adversidade ela é necessária para a transformação consciencial de um indivíduo. E vamos um filósofo francês que eu gosto muito, Victor Hugo. Pense bem nessa frase. Essa frase é linda. Os alunos, quando eu mostro na graduação e na pós, essa frase é fantástica. Olha o que Victor Hugo diz. Ele diz, franqueza não consiste em dizer tudo o que se pensa, mas sim em pensar em tudo o que se diz. Pessoal, tem um ditado indiano que diz, palavra dita e flecha lançada não tem volta. Você pode até pensar alguma coisa má do indivíduo. Felizmente, a maioria das pessoas não lê pensamento. Mas a partir do momento que você disse, considerando que você lida com pessoas que não são muito evoluídas, ela vai guardar aquela coisa negativa que você disse, talvez para sempre. Né? Porque os indivíduos têm uma dificuldade muito grande de perdoar umas outras pessoas e relevar determinadas coisas. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu sou franco. Não, você é descontrolado, você é violento. Então, a arte da liderança, eu vou mostrar daqui a pouco, é você ser firme,
sem ser violento. Jesus Cristo tinha essa característica. Ele chamava os fariseus de hipócritas, mas ele era uma pessoa suave. Assim, ele não precisava ser agressivo, ele era firme. Então, a liderança é você ter a coragem necessária para dizer o que você precisa dizer, mas, ao mesmo tempo, ter compaixão e respeito com aquela pessoa que você está interagindo. Tá? Então, não confunda franqueza, tá? Franqueza com ser bruto, ter brutalidade. Tá? Então, a gente está falando aqui de dimensão emocional. E eu sou praticante de yoga há mais de 20 anos, assim, tenho fascinação pelo Buda. E o Buda, ele coloca o seguinte, que a causa da derrota não está nos obstáculos ou no rigor das circunstâncias, está na falta de determinação e desistência da própria pessoa. Eu só digo que existe derrota, pessoal, quando você verdadeiramente desiste de lutar. Tá? Então, isso é muito importante, né? A derrota só acontece quando você desiste da luta. Aquela pessoa que não acredita que vai ganhar, já entrou perdendo, tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, isso tudo aqui é, efetivamente, inteligência emocional. Porque vocês têm que aprender a ter o alto amor, se autovalorizar, pessoal. Porque uma pessoa, para elogiar a outra, ela tem que ter muita segurança, tá? Porque as pessoas têm medo de elogiar para não se sentirem rebaixadas. Então, se você tem essa carência de precisar de estímulo dos outros para você poder crescer, olha, se vocês quiserem ter sucesso profissional, sejam estimuladores de si próprio, tá certo? Então, não esperem isso, porque vocês só vão ter elogio, muitas vezes, elogios reais de pessoas grandiosas, tá? Isso é uma coisa muito importante. Bom, e aí eu chego para os meus alunos lá da pós, da graduação, e digo, para que eu vou aprender intelectualmente, para que eu vou estudar nos livros, me qualificar tecnicamente, trabalhar emocionalmente? Exatamente pelo terceiro aspecto da educação integral, que é o social. O que é o social? É a sua capacidade de ser útil na sociedade que você insere. Tem um ditado espiritualista que diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Tá? Então, por que, na realidade, eu me capacitar intelectualmente, emocionalmente, para servir melhor na sociedade onde eu estou inserido? Então, o verdadeiro líder é o líder servidor, aquele que tem uma ânsia de saber o aspecto intelectual, de buscar o conhecimento, de trabalhar internamente a emoção para ser o melhor servidor. E todo mundo gosta de ser bem servido. Tá? Então, isso é um diferencial importantíssimo. E uma coisa importante, pessoal, eu já tenho 32 anos de profissão, né? Na realidade, como médico veterinário, é mais do que a idade de vocês aqui que estão presentes. Eu vejo uma preocupação muito grande, às vezes, dos alunos se compararem uns com os outros. Eu pego o Mário Sérgio Cortella, como eu falei, para você perceber a sua evolução, compare com aquilo que você já era, né? Que você foi, tá? Então, na educação integral, a gente recomenda que você seja o seu próprio referencial, que você possa dizer no final desse ano, falar, olha, eu sou muito melhor do que fui no ano passado. Então, não ficar com essa comparação com os outros, porque depois essas comparações mudam, né? E você, às vezes, fica meio perdido. Mas você comparar com aquilo que você foi é muito mais seguro e dá uma ideia se você está progredindo ou não, tá? E o sucesso, pessoal, do ponto de vista da liderança, ele tem várias facetas, obviamente, né? Um deles é a curiosidade, né? Porque Einstein disse que a imaginação, a curiosidade é muito mais importante que o conhecimento, porque a curiosidade leva ao conhecimento. Quando você quer saber, você aprende mais. Então, você tendo conhecimento, curiosidade, você vai ter cada vez mais conhecimento, que você vai ser um buscador disso aí. Então, Einstein sempre disse que a gente nunca deve deixar de ser como uma criança, de querer perguntar. A gente tem aquelas fases, né, dos porquês. Porque quando eu pergunto por quê, eu estou indo atrás da informação, né? Então, a curiosidade é importantíssima na questão da liderança. Outra coisa, planejamento, né? Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para vocês de curso. Não existe vida bem-sucedida sem organização, sem planejamento. E não adianta só planejar, tem que agir, né? E tem que ter paciência, porque as coisas não acontecem no momento que a gente gostaria, sim, no tempo que elas precisam acontecer.
Então, a paciência é a ciência da paz, é você manter a serenidade diante da adversidade. E muitas vezes persistir, né? Quando você está no caminho certo, o erro faz parte do caminho, você aprende com os erros. Ter humildade, né? De admitir que você não sabe tudo, que você pode sempre aprender alguma coisa com o ser humano. Existem alguns hábitos da liderança, que a gente trabalha o mastermind, né? Que é você conviver com pessoas de nível de conhecimento maior que você, para você se sentir estimulado, para progredir, aprender novas coisas, né? Ter disciplina não é fazer o que você quer, e sim aquilo que precisa ser feito, né? O dever é o consentimento da razão, e a disciplina é a arte do cumprimento do dever. Nem tudo que a gente nem tudo que é desejável de ser feito a gente está afim de fazer, mas às vezes é preciso, tá? E ter a determinação para alcançar os seus objetivos, e como eu falei, a essência, a generosidade. É fundamental esses componentes aqui para a questão, a generosidade, a solidariedade, tá? Então, pessoal, nesse contexto, a liderança solidária, ela é baseada nesse conceito de educação integral, tá? E a educação integral, na realidade, ela vai comportar, ela vai assegurar o indivíduo a ter o que nós chamamos de felicidade, tá? Que as pessoas falam, a felicidade é relativa. Muitas vezes as pessoas falam, depois eu vou falar assim da questão um pouco da felicidade, fazendo a metáfora do cachorro e correndo atrás do rabo. Bom, e dentro da educação integral, basicamente, quando você adquire esses conhecimentos, inevitavelmente você vai ter sucesso. Na verdade, o sucesso é você dar o seu melhor, obter o seu melhor dentro das condições que você tem disponível. Tá? Então, quando você está fazendo isso, você está sendo uma pessoa bem-sucedida. Então, a gente tem que ter cuidado para não ter um sucesso profissional e ser um péssimo pai, uma péssima mãe. Então, muitas vezes as pessoas focam no aspecto material e esquecem os outros aspectos da existência, que são exatamente as relações humanas. Então, a educação integral, ela vai ajudar você a compilar todas essas coisas. Então, no caso específico da educação integral, o sucesso está dentro da felicidade. Aí você se pergunta, o que tem a ver o cachorro com o rabo? Vou contar uma metáfora para vocês aqui, né? Tinha um cachorro, que esse cachorro fala nessa história, por isso que a gente está falando uma metáfora aqui, chega para o mestre, o cachorro chega para o mestre e fala, mestre, eu quero alcançar a felicidade. Aí o mestre falou assim, olha, a felicidade está no seu rabo, né? Aí o cachorro começa a circular para tentar pegar o rabo dele, não consegue nunca. E chega frustrado para o mestre e diz, mestre, não consegui pegar o meu rabo, não consigo alcançar a felicidade. Aí o mestre falou para ele o seguinte, olha, siga o caminho do bem, ajude outras pessoas, que a felicidade te acompanha, ou seja, o rabo segue o cachorro. Ou seja, sirva o seu semelhante no bem, dê o seu melhor para o seu semelhante, que a felicidade te acompanha. Então, a gente nunca deve, eu tinha um erro de achar que a gente deve buscar a felicidade. A gente não deve buscar a felicidade, a gente deve buscar a sabedoria, porque a sabedoria exatamente vai levar à felicidade. Então, a felicidade, na verdade, é um sentimento que se tem quando você está no caminho reto, quando você está fazendo a coisa certa, quando você está fazendo a coisa justa, tá certo? Então, a felicidade não é um local onde se chega, é como se caminha, a forma como você caminha. E a felicidade e a paz, elas andam juntas, né? Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de paz, ele tem essa necessidade de felicidade, mas ele só vai conquistar isso por meio da sabedoria. Porque a sabedoria, na verdade, é a vivência de um conhecimento. Quando você internaliza esse conhecimento, isso passa a fazer parte das suas próprias ações, tá? Isso é muito importante, né? Então, pessoal, na realidade, a essência da liderança, vamos dizer assim, como eu falei, ela é baseada na ética universal, né? Então, ela caminha para você gerar essa progressão da consciência, né? Através do respeito, compaixão, empatia e amor pleno. Para a gente chegar já nos finalmente, né? Alguns slides, eu vou fazer algumas diferenças, né? Muitas vezes a pessoa confunde líder com gerente, liderança e gerenciamento.
tá? Na verdade, pessoal, gerenciamento tem a ver com visão de métodos, né? Assim, o gerente, o Cobham coloca o seguinte: nós gerenciamos coisas, nós gerenciamos dados, mas nós lideramos pessoas, tá? Então, gerenciamento tem a ver com método, com execução de técnicas, né? Qual a melhor maneira de se conseguir determinada coisa? Até para assaltar um banco, tem que ter organização. Então, tem essas pessoas de mente, né, não muito nobres, né? Que são extremamente inteligentes, são extremamente organizadas, gerenciam bem, né? Então, gerenciamento tem a ver com método, é a melhor forma de fazer determinada coisa. E liderança tem a ver com propósito, com objetivos, né? Quais coisas eu desejo conseguir? Tem a ver com alvo. Então, o líder, na verdade, é aquele que aponta o caminho, tá? Que mostra o caminho para as outras pessoas. Então, isso é liderança, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, gerenciar é fazer as coisas do jeito certo. E liderar é fazer as coisas certas. E o que são coisas certas? Aquelas que estão em consonância com aquelas leis que eu falei, leis imutáveis. Então, o líder, ele pode ser um bom gerente também, mas nem todo gerente é um líder. E muitos empresários, na verdade, não são líderes, eles são gerentes, tá? Então, isso é uma coisa importante. Eles não estão fazendo liderança, porque eles não estão ocupando, eles não estão promovendo desenvolvimento humano, eles não estão indicando direções. Então, não confunda liderança com gerenciamento. Então, o líder é aquele cara que, vamos dizer assim, ele tem uma visão de conjunto. As pessoas estão lá na floresta tentando achar onde fica o rio, e o líder vai subir numa árvore e ter uma visão de conjunto e dizer: olha, você vai fazer a trilha para cá, começa a derrubar as árvores por esse caminho aqui, porque o rio está lá. Então, o líder, ele tem uma visão panorâmica, uma visão de conjunto. Então, o líder, ele tem que ter uma visão, né? Tem que ser um visionário, uma coisa mais abrangente, tá? E aí vem uma confusão muito grande, líder e chefe. Na verdade, o líder é escolhido. O líder, a liderança, você não pode dizer... Eu nunca vou dizer para vocês: eu sou um líder. Não. Não posso dizer. Quem tem que dizer isso é quem trabalha comigo. Na verdade, quem se sente influenciado por mim, quem me respeita. E o chefe tem a ver com hierarquia, né? Hierarquia. Então, ele está ali, existe o chefe, ele manda, na verdade. Ele é obedecido porque existe um aspecto de hierárquico, né? Ele tem poder de demissão, de aumentar salário, de diminuir salário. Um líder pode ser um chefe, ele pode atuar como chefe, mas nem todo chefe é líder. Porque muitas vezes os chefes são temidos e os líderes são respeitados, tá? Então, isso é uma coisa muito importante para vocês efetivamente entenderem, tá? Agora, pessoal, para dar um tempo mais para a questão para a gente debater, eu vou colocar alguns estilos, na verdade, de liderança, né? Então, tem 6 estilos de liderança e o verdadeiro líder, na realidade, ele é importante que ele combine esses 6 estilos. Tem 2 aqui que não são muito recomendados, mas o líder, dependendo do público que ele está interagindo, ele vai ter que usar mais um do que outro, mas é importante que ele tenha essa mistura. Então, nós temos uma liderança que nós chamamos de uma liderança coercitiva, principalmente quando você trabalha com indivíduos pouco capacitados. Então, muitas vezes, o indivíduo, você realmente tem que dizer: olha, se você não fizer determinada coisa, vai acontecer isso. Então, muitas vezes, o indivíduo faz, digamos assim, porque vai existir uma determinada penalidade, tá certo? Essa liderança coercitiva, ela deve ser usada o mínimo possível, tá certo? Só para pessoas muito inferiores, em posição muito particulares. Existe a liderança dirigente, que é uma liderança interessante, que é o líder que está indicando a direção, mostra o caminho a ser seguido e sai da frente para as pessoas poderem ir por esse caminho, tá? Existe o líder modelador, é aquela pessoa que aprendeu a fazer de um jeito e quer que todo mundo faça do jeito que ele fez. É quando você sai do doutorado, já terminei meu doutorado há mais de 26 anos. Assim, aí, quando você chegou na universidade e fala: não, vai fazer essa técnica desse jeito, você está querendo quase replicar o seu doutorado naquela instituição para onde você está indo. Esse líder modelador, ele é importante quando está implantando alguma coisa, mas não pode ser sempre dessa forma, porque
porque senão você detona o poder criativo das outras pessoas. Tem o líder treinador, né? O líder, ele precisa indicar direções, mas ele também tem que treinar, ele tem que capacitar a sua equipe. Então, essa liderança do treinador, ele é muito importante também, né? Mas não pode ser só isso. Tem o líder democrático, quando você trabalha com uma equipe de alto nível, você pode realmente pedir opinião de um, de outro, para vocês crescerem juntos, né? Mas isso só quando você tem um padrão de grupo de nível bastante avançado também, tá? E tem o líder afetivo, aquele que leva em consideração o sentimento dos outros, né? Que realmente quer saber por que o indivíduo estava triste naquele dia, que é importantíssimo, né? Muitas vezes os indivíduos, eles trabalham por motivação, então, quando a emoção está comprometida, isso acaba sendo comprometido também, mas não pode também você ser extremamente sentimental, que as pessoas acabam abusando disso e você acaba não fazendo o que precisa ser feito. Então, isso aqui eu estou pincelando, pessoal, isso aqui, como eu falei, é objeto de um curso de mais de 40 horas, então, aqui é só para vocês entenderem, né, um apanhado geral em relação à questão da liderança. Então, sem dúvida nenhuma, o melhor livro de liderança que eu conheço é esse, o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Steve Covey. Esse livro já vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo, então é o livro de cabeceira de toda pessoa bem-sucedida, né? Então, eu realmente recomendo, tem a versão dele em português, é um livro complexo, né? E esse livro, basicamente, né, eu vou resumir, eu ministro esse curso do Covey, né? Do Covey mais a experiência que a gente tem relacionada a esse aspecto. E o Covey, basicamente, só para fazer um geral para vocês aqui, ele coloca o seguinte: nenhuma pessoa vai se tornar líder se ele for totalmente dependente de outras pessoas. Então, ele disse o seguinte: para você atingir a liderança, a eficácia máxima, você tem que desenvolver 7 hábitos, né? Você tem que criar isso de forma repetitiva. Então, o primeiro ponto, na realidade, é você sair do processo de dependência para se tornar uma pessoa independente, tá? Então, o primeiro ponto, sair da dependência para a independência. E para isso você tem que conquistar, vamos dizer, o que nós chamamos de vitória particular, que você vai desenvolver o hábito 1, que é o hábito da proatividade. Então, isso aqui a gente tem mais de 4 horas de curso só disso aqui. Ser proativo é assumir a responsabilidade do seu próprio sucesso, assumir o leme do barco da sua vida. Então, isso é muito importante. A proatividade, você diz, olha, meu sucesso depende de mim. Então, eu vou batalhar por isso. Então, a proatividade é isso. O hábito 2, começar com o objetivo na mente, é o que a gente chama de hábito de liderança pessoal. Você tem que saber o que você quer se transformar como pessoa, onde você quer chegar, quais vão ser a sua conquista. Então, você está se autoliderando, você tem propósito, tá? Então, o hábito 2 trabalha com liderança pessoal. Por isso que chama de vitória particular. O hábito 3, primeiro, o mais importante, trata de gerenciamento pessoal. Você definiu o que é importante para você e você vai trabalhar uma coisa que quase ninguém sabe fazer, tem problema de gerenciar tempo, na realidade. Então, nós temos todo mundo 24 horas, mas a maioria das pessoas fracassam na vida. Por quê? Porque elas não têm conhecimento necessário, não têm disciplina necessária para saber se autoliderar, se autogerenciar, tá? Então, é fantástico isso aqui. Bom, então, uma vez saindo da independência para interdependência, na verdade, para ser líder de verdade, você tem que sair da independência e partir para a interdependência. Mais importante do que ser independente é ser interdependente. É aqui que você vai aprender a influenciar as pessoas. Então, você vai realizar o que nós chamamos de vitória pública, tá? Essa vitória pública, ela vai ser conquistada através do desenvolvimento de 3 hábitos, que é o pensar ganha-ganha, ou seja, ou os dois lados ganham ou nada feito, tá? Então, você sempre se preocupar com o seu interlocutor. Vai passar pelo hábito 5, que a gente chama de comunicação empática, comunicação não violenta, isso é importantíssimo, né? Primeiro, tentar compreender do que ser compreendido. Então, isso tem a ver com empatia, tem a ver com inteligência emocional.
E uma vez conquistado essa base dos 5 hábitos, você vai desenvolver um hábito que nós chamamos de criar sinergia, que é a apoteose dos hábitos, vamos dizer assim, né? Que você vai interagir, vai criar, vai fazer realmente acontecer as coisas. E o 7º hábito tem a ver com afinar o instrumento, que é o próprio líder, né? Que é o que vai garantir com que todos esses 6 hábitos, funcionem. Então, é um livro fantástico, né? E esse livro, na verdade, esse ano, eu já dei, na verdade, 5 módulos, 5 cursos de liderança básicos. Antes eu dava esse curso de 9 horas, vamos dizer assim. Esse ano a gente está fazendo um curso para treinar empresários, profissionais, que é em 9 módulos, tá certo? Na verdade, 8 módulos, mais um módulo de meditação. Então, é completo e é um curso 100% beneficente. Então, a gente já está praticamente encerrando esse curso esse ano, tá? Bom, um ponto importante para a gente realmente ir para os finalmente é a pergunta que eu gostaria que ficasse bem na cabeça de vocês. Qual é a principal conquista do verdadeiro líder em relação aos seus colaboradores, pessoal? Isso é um ponto principal. Não existe liderança sustentável sem o que nós chamamos de confiança, tá? E como eu digo, não existe liderança sem confiança. O próprio Samuel Johnson diz, não pode haver amizade sem confiança e nem confiança sem integridade. Quando você passa a não cumprir aquilo que você prometeu, que você falou, sem uma devida justificativa, sua liderança vai estar seriamente comprometida. E tem, na verdade, um paradigma popular que diz o seguinte, né? Se você é gentil, você não é duro. Na verdade, isso não é verdade. Porque a liderança, na visão de Covey, o líder é uma pessoa que consegue equilibrar, basicamente, gentileza com dureza. Ele é, ao mesmo tempo, gentil e, ao mesmo tempo, duro. Ele é, ao mesmo tempo, empático e, ao mesmo tempo, firme. Tá certo? Ele tem a coragem de dizer o que precisa ser dito, de defender os seus interesses, mas tem um nível de compaixão grande em relação ao seu semelhante, tá certo? Então, essa é a verdadeira figura da bravura, né? O herói que combate, mas, ao mesmo tempo, tem lealdade, mesmo com seus próprios inimigos, né? Então, esse Coração Valente, né, de Mel Gibson, que é um filme que ilustra muito bem esse aspecto. E uma coisa que é um tabu, quando a gente fala de dar curso de liderança, a pessoa, não, eu não sou chefe, não quero ser presidente, não quero ser diretor de empresa. Isso é uma ignorância, é um defeito muito grande das pessoas. Porque quem pode ser líder, na verdade? Covey, ele coloca, não importa se você é o porteiro ou o presidente de uma companhia, tá certo? No momento em que você passa da independência para a interdependência, em qualquer função que exerça, você realmente assume o papel de líder. A partir do momento que eu passo a influenciar positivamente as pessoas, eu já estou exercendo liderança. Então, existe liderança na família, existe liderança na comunidade, existe liderança nas empresas. Então, é muito importante, pessoal. Infelizmente, quando eu estava fazendo graduação, pós-graduação, ninguém falava de liderança, não tinha nada disso. Mas se é uma coisa que vale a pena vocês estudarem, investirem, porque isso faz o diferencial, efetivamente, no profissional. Então, eu vou fazer um apanhado geral do que eu falei aqui para a gente passar, efetivamente, as perguntas. Então, pessoal, assim, a essência da liderança é a educação integral. E essa educação integral, na verdade, assegura o desenvolvimento, a evolução da consciência do ser, que nós chamamos ética do caráter. Então, ela permite o ser evoluir, né? Tanto do ponto de vista intelectual, emocional e social. Essa evolução, na verdade, se caracteriza pela mudança de paradigma, você vai mudando a sua percepção à medida que você evolui, tá? E o paradigma sendo o ponto de vista do indivíduo, a forma dele ver o mundo, tá? Então, essa evolução da consciência leva à compreensão da verdade, que seria um melhor entendimento da realidade, tá? E essa verdade, ela permeia as leis físicas e morais, né?
que caracterizam, na visão da liderança de Covey, o que nós chamamos de princípios. Princípios são igual à verdade. E a liderança de Covey é uma liderança baseada em princípios, é uma liderança baseada no compromisso com a verdade. E essa liderança em princípios, esses princípios baseados em verdade, caracteriza a ética universal. Essa ética universal é o quê? A prática do bem, ou seja, as virtudes, o respeito ao semelhante, o respeito à liberdade do outro e a luta pela própria liberdade. Então, é nisso que a gente vai construir uma liderança, né, baseada na evolução da ética do caráter para a ética universal, essa liderança baseada em princípios, tá? Então, você está no caminho seguro, que vai levar ao desenvolvimento de hábitos eficazes, que vai te conduzir ao que você tanto quer, que é ter sucesso e felicidade duradoura. Pessoal, muito obrigado e me coloco à disposição agora para os questionamentos e contestações, se for o caso. Tá bom? Fique à vontade. Obrigado. Obrigada, professor José Ricardo. Pessoal, podem enviar as perguntas no chat ou levantar a mão. Algum questionamento? Pode ficar à vontade, pessoal. Júlia, você quer ler as questões para ficar mais fácil, simplesmente para todo mundo poder ouvir? Pessoal, pode falar também, não tem problema. Não tem... Posso ler aqui. O Guilherme perguntou, qual seria o ponto de vista da ética do caráter quando o senhor tenta persuadir os alunos a caírem em armadilhas durante uma entrevista de ingresso na pós, como o senhor disse? Não consigo ver a educação intelectual, emocional nem social nisso. Qual exemplo de liderança seria passado durante essa prática? Não, na verdade é o seguinte, não é a questão da liderança especificamente. Quando eu dei esse exemplo, você participa de entrevista de emprego, na verdade. Então, você está avaliando a integridade do candidato. Então, quando você avalia a integridade, é para saber se ele está tendo coerência com aquilo que ele está falando. Então, uma pessoa que diz a verdade, ela nunca se contradiz. Então, isso aí faz parte, isso não tem nada a ver com você exercer a liderança em relação àquela pessoa. Você não está no papel de líder, você não está conduzindo, você está na posição de avaliador. Tá certo? Então, assim, a pessoa que diz a verdade, ela não deve temer nenhum tipo de avaliação, nenhum tipo de teste. Você vai para os Estados Unidos, lá a pessoa faz uma série de perguntas para você, perguntas distorcidas para saber. Quem não deve, não teme. Então, isso aí não tem o menor problema, isso não contradiz uma questão, não é uma armadilha, isso é um teste. Uma prova não é uma armadilha. Uma prova é um teste, e teste é uma prova, na realidade. Você realmente precisa de sobressair, né? Certo? Então, isso não tem nada a ver com a liderança em si. Quantas vezes eu estou orientando aluno de pós-graduação, você não me disse isso? Você acabou de me dizer, não, professor, não disse isso e tudo mais. Então, por isso que eu estou falando, tem que aprender a dizer a verdade. Quem diz a verdade, quem diz a mentira tem que ter uma excelente memória. Aquela pessoa que está mentindo para namorada e tudo mais, de repente se entrega em uma determinada situação. Isso não é ético, né? Entendeu, Guilherme? Espero que tenha sido claro em relação a esse aspecto. O professor Felipe enviou uma pergunta também. Professor, como o senhor vê insegurança afetando potenciais lideranças? Como podemos lidar com isso como orientadores de programa de pós-graduação? Não entendi a pergunta. Como é que você falou? Para eu ler de novo? Não entendi. Como o quê? Como podemos lidar com isso como orientadores de pós-graduação? Você quer...
trabalhar a liderança, porque, na verdade, eu acredito plenamente, professor Felipe, que todo aprendizado ele é motivacional. Então, o líder é aquele que inspira, que procura fazer sair o melhor do ser humano que ele está trabalhando. Então, o ser humano, na verdade, é um diamante que precisa ser lapidado. Então, eu acredito que o papel do orientador é exatamente fazer com que seja exposto o potencial daquele aluno na sua plenitude, né? Então, ele tem que ter ferramentas de estímulo, né, do próprio exemplo dele e construir junto esse processo de desenvolvimento, né? É importantíssimo, mas, infelizmente, isso é pouco trabalhado no contexto da pós-graduação. Principalmente, eu digo, disciplinas de cunho humanístico na veterinária. Eu sou da área tecnológica, eu trabalho com coisa técnica, mas também trabalho com disciplina na área humanística. E a gente nota um preconceito muito grande em relação a esse tipo de disciplina, de ética profissional, de liderança. Então, existe uma resistência muito grande, né? E os alunos, principalmente em situação de pandemia, quantos problemas aí, né? Que geram questões de familiar, depressão, essas coisas todas. Então, muitas vezes, eles estão necessitando de outras coisas além do aspecto técnico, né? Então, isso aí... E pós-graduação, a gente sabe que é um ambiente muito estressante. Já passei para o mestrado, doutorado, é um ambiente de bastante estresse, né? Então, trabalhar esse lado emocional do aluno, a meu ver, realmente ele é extremamente importante. Alguma pergunta? Acho que não tem mais perguntas no chat aqui. Então, nosso agradecimento, professor José Ricardo, por ter aceito participar, ministrando a oficina. Nosso muito obrigada. Também avisar o pessoal que agora tem, assim, 17h30, tem a palestra de encerramento, que vocês podem acompanhar pelo YouTube. Então, obrigado a todos vocês e tenham uma excelente tarde. Fique com Deus, tudo de bom. Muito obrigada, boa tarde.